Atenção, atenção, Sereto News chegando. Corinthians promove 12 jogadores da base no time de cima. 12 jogadores da base no time de cima. Pedro fora dos planos. Cadê o Pedrinho? Que era o melhor jogador da base de todos os tempos. Cadê o Pedrinho? Que foi negociado com o Zenit, mas não vai jogar mais? E o Cássio, top 5 em defesas do Campeonato Brasileiro. E o Vitor Pereira voltou a falar, hein? Vitor Pereira, tinha que ter ficado quieto. E fica quieto, Vitor Pereira. Vai falar pra quê? Sereto News chegando, eu conto tudo pra você depois da vinheta. Roda a vinheta, produção. Valeu, rapaziada, seja muito bem-vindo ao canal do Sereto, faça inscrição no canal do Sereto, é de graça, você não paga nada, seja inscrito, o youtuber inscrito mais bem informado do Brasil, de graça, você não paga nada, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença, deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários, em nome de Aposta Ganha. A Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Sereto. A maior odd do mercado, jogue o mesmo e ganhe mais. Ultra odd Aposta Ganha. Na primeira aposta com o meu cadastro, você ganha R$5. Então se liga, Aposta Ganha, tá certo? O maior site de apostas do Brasil é o Aposta Ganha, pode conferir. E vamos falar do Corinthians. O Corinthians que fechou a semana de preparação com treinos cheios de jovens das categorias de base. O Corinthians deu por encerrada a primeira semana da data FIFA após o treino desta manhã de sábado no CT do Joaquim Grava, e a grande novidade foi que o time do Corinthians foi reforçado por 12 jogadores da seleção sub-20. 12 jogadores promovidos pelo técnico Vanderlei Luxemburgo da seleção sub-20. E eu vou citar o nome dos jogadores para vocês, com destaque para o Breno Bidon e para o Bahia, que são os dois grandes destaques desse meio-campo do Corinthians, dessa geração do Corinthians, o Breno Bidon e o Bahia, jogadores que ainda não foram promovidos para o time principal do Corinthians, né? Porque quase todos os outros destaques já foram promovidos. Completaram o treinamento o goleiro Cauê, os laterais Vitinho e o Vitor Meyer, os zagueiros Fernando Verer, o João Pedro Tocha e o Thierry, os meio-campistas o Luiz Gustavo, o Bahia, já falamos do Bahia no último vídeo que gravamos aqui, tem sido a sensação das categorias de base do Corinthians, o Breno Bidon, que é muito bom de bola, o Pedrinho, o Rian Gustavo, o Tomás Rafael e o atacante Arthur Souza. O Rian Gustavo é o Rian que tinha desaparecido depois de ter mostrado a camisa lá para o time do Universitário do Peru. Então, o Vanderlei Luxemburgo retomando a sua filosofia de trazer garotos de base para participar do time de cima. E ele vai pensar alguns garotos de base para treinar entre o time profissional. Essa tem sido, na minha opinião, o grande mérito do Vanderlei Luxemburgo no time profissional. Já revelou o Moscardo, já revelou o Murilo, já revelou o Wesley, já revelou grandes jogadores, o Felipe Augusto, já revelou grandes jogadores, tem esse centroavante da base aí, o Arthur Souza, que pode ser promovido e pode ser aproveitado também no time de cima, o Breno Bidon, como eu disse, o Bahia, tem grandes jogadores, o time da base do Corinthians, resta ter coragem e respaldo para que o Vanderlei Luxemburgo coloque essa molecada para jogar. Além da molecada, mais uma vez, a grande novidade do dia foi a participação dos dois jogadores os mais experientes, o Renato Augusto e o Fagner, que estão recuperados de contusão. Os jogadores já estão treinando normalmente com os demais jogadores do Corinthians. Foram as boas notícias da semana do Corinthians. Os dois não jogaram o derby do último domingo por problemas musculares, mas avançaram na recuperação e já treinaram com bola junto dos companheiros.
A tendência é que ambos tenham condições de jogar já a próxima partida do Corinthians contra o Fortaleza no dia 14 de setembro, lá em Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. Os dias sem jogos também têm servido para fazer um planejamento bem feito para as próximas semanas. Nas palavras do próprio Vanderlei Luxemburgo, o objetivo é evitar novas lesões e ter os principais jogadores descansados para as semifinais da Copa Sul-Americana. O elenco tem folga programada para este domingo e na tarde da próxima segunda-feira volta a treinar visando esses compromissos importantes. Ao que parece, agora está tudo em paz lá no Corinthians, as pazes com todos os departamentos, pazes envolvendo Vanderlei Luxemburgo, Bruno Maziotti, preparando o time, visando e tomando cuidado com o time na questão do preparação física, do condicionamento físico, visando a lista extensa de jogos que o Corinthians tem pela frente. E eu sempre tenho essa lista extensa para mostrar para vocês. É uma lista muito complicada. Se eu tiver, eu vou mostrar essa lista extensa para mostrar para vocês os próximos 8 jogos do Corinthians. Olha, Fortaleza, Grêmio, Botafogo, Fortaleza de novo, só que agora Sul-Americana, São Paulo, Fortaleza, Flamengo, Fluminense, e o América é o mais tranquilo dessa lista de jogos. Para você ver como o Corinthians vai ter mesmo que fazer um condicionamento físico todo especial para encarar os jogos. Por exemplo, dessa lista aí, quantos jogos você acha que o Renato Augusto vai jogar? Esse que é o negócio. Dessa lista aí, envolvendo o Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, quantos jogos você acha que o Renato Augusto vai jogar? É realmente muito difícil de se ter uma noção, a não ser por um preparo físico, um condicionamento físico muito apurado para que o Renato Augusto esteja em todas as partidas, ou pelo menos na maioria das partidas. Olha só, em grande fase, o goleiro Cássio está no top 5 de goleiros com mais defesas do Campeonato Brasileiro. É isso aí. O goleiro do Timão fez uma defesa decisiva na finalização do último jogo contra o Palmeiras, no derby, no chute do Breno Lopes, que garantiu o 0-0 no placar do último jogo do Corinthians, no derby. E a defesa dele foi a de número 37 no Campeonato Brasileiro. Os números são do espião estatístico do GE. Aos 36 anos, o capitão do Corinthians aparece no top 5 de goleiros com mais defesas na atual edição do Brasileirão, ficando atrás apenas do Marcos Felipe do Fluminense. Marcos Felipe do Fluminense tem 42 defesas, o Lucas Perry do Botafogo tem 39 defesas e o Matheus Cunha do Flamengo tem 38 defesas. Completa a lista o goleiro Léo Jardim do Vasco, que tem 34 defesas, portanto, o Cássio, que está na sua 12ª temporada de Corinthians, acumula 48 partidas com 4.760 minutos disputados. No Brasileirão, jogou todos os minutos dos 21 jogos da equipe. 2.125 minutos. O Cássio está no top 5. Lembrando que o seu reserva, o Carlos Miguel, somou 7 jogos e também tem sido muito bem avaliado. O Carlos Miguel não perdeu nenhum jogo até agora e tem sido muito bem avaliado o goleiro corintiano. Sabe quem andou falando aí e quem fala demais da Bom Dia Cavalo? Quem reapareceu no Corinthians, quem reapareceu dando entrevista, ex-técnico do Corinthians, o ex-treinador do Corinthians, o Vitor Pereira. O Vitor Pereira voltou a falar, dentre outras coisas, do futebol brasileiro, dizendo que o que gostou menos do futebol brasileiro foi a falta de educação. Chamou o futebol brasileiro de falta de educação. Não estou apontando especificamente A, B ou C, é uma falta de educação geral. Você precisa ter estômago. A falta de educação é de tudo que envolve o futebol. Às vezes passa do limite. A emoção extravasa a palavra limite. Falam coisas que nós aqui lá em Portugal, né, não estamos preparados para ouvir. Lá pode ser normal, que já percebi que é um pouco cultural.
Agora, para nós aqui, é um pouco difícil. A falta de educação. Ô, Vitor Pereira, vai caçar sapo na esquina. É, vai caçar sapo na esquina. É, o torcedor do Corinthians não tem nenhuma saudade do Vitor Pereira, esta é que é a verdade, e o Vitor Pereira agora quer falar novamente sobre o futebol brasileiro. Vá caçar, falando que o futebol brasileiro existe falta de educação, vai caçar sapo na esquina. Olha, eu quero falar noticiar mais dois pontos importantes. Primeiro, falar do Lucas Veríssimo, porque a comissão técnica do Corinthians está apaixonada pelo Lucas Veríssimo, não só dentro, como também fora de campo. O Lucas Veríssimo já vestiu a estrela de xerifão do Corinthians, tá? Vestiu a estrela de xerifão do Corinthians. E muita gente considera que o crescimento do Gil nos últimos jogos se deve também à permanência do Lucas Veríssimo, à presença do Lucas Veríssimo, porque com o Lucas Veríssimo em campo, o Gil também começou a jogar bem, né? Isso acontece bastante, é muito comum. Me lembro que na época do Gamarra, quando o Gamarra era zagueiro do Corinthians, qualquer um que jogasse ali ao lado do Gamarra jogava muito bem. Então, a comissão técnica do Corinthians está apaixonada pelo Lucas Veríssimo, dentro e fora de campo, e está comemorando o fato de que o Gil voltou a jogar bem ao lado do Lucas Veríssimo. O torcedor corintiano não tem saudade, portanto, do Murilo. Lucas Veríssimo chegou dando conta do recado. Agora, o torcedor corintiano não sei se tem saudade do Pedro, porque o staff do Pedro está irritado com a ausência de 2 meses. Faz 2 meses que o Pedro não joga pelo Corinthians, desde que foi anunciada a venda dele para o Zenit da Rússia. Só que a venda dele foi anunciada por 50 milhões de reais, né, para o Zenit da Rússia, e ele virou carta fora do baralho do técnico Vanderlei Luxemburgo. Ficou fora dos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo. E ele completa exato 2 meses que ele não joga, que ele não entra em campo, que ele não joga futebol. O último jogo dele foi no dia 11 de julho, justamente contra o Universitário do Peru. De lá para cá, são 2 meses sem jogar futebol. Não foi relacionado, mas o Luxemburgo, ele fez isso com outros 3 jogadores, com o Balbuena. Com o Balbuena, na verdade, como ele não ia mais aproveitar o Balbuena, o Balbuena não foi vendido, né? O Balbuena terminou o empréstimo dele, então ele devolveu o Balbuena. O Duqueiroz foi negociado com o Zenit da Rússia, ele não aproveitou mais o Duqueiroz. O Júnior Moraes também estava fora do Corinthians, ele não aproveitou mais o Júnior Moraes. Ele disse que é uma maneira que ele costuma fazer nos clubes por onde ele passa. Só que o Pedro ainda poderia jogar até o ano que vem, até completar 18 anos. Então o Pedro ainda pode jogar. Você imagina então se o Moscardo for vendido? Se o Moscardo for vendido agora para o Chelsea, quer dizer que o Moscardo não vai ser mais aproveitado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo? Porque a ideia do Chelsea e a ideia do Barcelona é contratarem o Moscardo mas levarem o Moscardo só no ano que vem, só no mês de julho. Então quer dizer que se o Moscardo for vendido, o Moscardo não vai ser mais aproveitado pelo Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo também tem umas cismas. O Pedro poderia ser aproveitado ali na ponta esquerda, justamente onde o Corinthians tem uma carência. Depois que saiu o Roger Guedes, o Corinthians utilizou o Wesley, o Corinthians utilizou o Romero, o Corinthians poderia utilizar o Pedro, né? O Pedro, que segundo o Cássio, foi o melhor jogador que ele viu jogar na base de todos os tempos. Desde que o Cássio está no Corinthians, o Cássio diz que o Pedro foi o melhor jogador que ele viu atuar na base. Então, não dá para entender por que o Luxemburgo simplesmente descartou o Pedro, né, só porque ele foi vendido para o Zenit da Rússia. E sendo que ele não vai jogar agora no Zenit da Rússia, vai jogar só no ano que vem, quando completar 8 anos. 18 anos, quando ele já tem 17 anos, quando ele completar 18 anos, ele vai poder jogar no Zenit da Rússia. Faça a inscrição aqui no canal do Cereto.
Não deixe de fazer a inscrição, é de graça, você não paga nada. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários. Me segue nas redes sociais, @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto também no Twitter. E seja membro sócio do canal do Cereto, clube de membros do canal. Você tem prioridades nas lives e tem prioridade também no grupo de WhatsApp do Carlos Cereto, tá bom? E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.